Bora lá! Boa noite, minhas preciosas, meus preciosos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo depois esse encontro gravado. Seja muito bem-vinda, preciosa. Se você não me conhece ainda, meu nome é Daiane Bosqueto, sou especialista em relacionamento, sexualidade feminina e eu ajudo as mulheres a resgatarem o seu brilho no relacionamento, na cama. E olha só, estamos há 2 semanas falando sobre prazer feminino, orgasmo, bloqueios, enfim, né? Estamos trazendo, aprofundando os conteúdos aqui que nem chega perto do nosso evento que está chegando, que já é segunda-feira, nosso evento, o Resgate do Prazer Feminino. Então, participe, você mulher, vai ser às 22 horas, neste horário, sim, porque você já colocou os filhos na cama, você já está bem aí, né, na sua casa, confortável, e vem para um encontro comigo. Já aproveita e traz para esse encontro um vinhozinho, alguma coisa que você gosta de beber, para a gente desfrutar de uma noite sensacional, de uma horinha aí para a gente discutir sobre o prazer feminino e surpresas acontecerão, porque sou dessas, né? Nesse evento nosso de segunda-feira. E olha só, o tema do nosso encontro hoje são os bloqueios sexuais. O que está impedindo o seu prazer? Oi, 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 Carol, lindona! E aí, tudo bem? Tudo bom? Então, meus amores, olha só. Bora falar sobre bloqueios? Ai, é tão importante a gente falar sobre isso porque eu atendo, né, todos os dias as mulheres que vêm com muitos bloqueios em relação à sua sexualidade. E, obviamente, esses bloqueios acabam impedindo você de ter um prazer máximo, você de chegar lá. E assim, qualquer que seja a prática sexual, ela segue uma sequência previsível, gente, de alterações fisiológicas que fazem parte da resposta sexual humana. Já venho falando para vocês do que é essa resposta sexual humana nos nossos encontros. Se você não viu as lives anteriores, vai lá e dá uma olhadinha que você vai entender melhor, mas hoje eu vou explicar um pouquinho mais aqui. A satisfação sexual, ela está relacionada muito com o modo que cada indivíduo responde ou passa por essas fases de resposta sexual. Essa resposta ela vai dizer respeito a uma série de alterações, gente, fisiológicas que ocorrem desde o momento que a pessoa se prepara, né, para o sexo até a sua efetivação necessariamente. Então, apesar dos homens e das mulheres passarem pelas mesmas fases. Ô, Kari, tudo bem? Olha, Kari, a nossa fisioterapeuta pélvica maravilhosa, sensacional. Para você que está passando dificuldade também para chegar lá, pode ser que você tenha alguma disfunção ou alguma coisa relacionada à sua parte íntima, tá aqui a Karine, ó, já segue ela é sensacional. A minha vida sexual mudou muito depois da fisiopélvica, né? Então já indico o trabalho dela. Porque às vezes, como eu falo para vocês, o orgasmo feminino ele é 80% mental e 20% físico. E no físico inclui a fisioterapia pélvica, gente. É muito, muito, muito legal, muito importante. Então, tem a minha amiga aqui que eu para mim, é a melhor que eu conheço. Não conheço ninguém igual a ela. Mas olha só, voltando aqui ao nosso tema, apesar dos homens e das mulheres passarem pelas mesmas fases, né, na resposta sexual humana, a intensidade, a duração de cada uma delas vai ocorrer de maneira distinta. E quando a gente fala em fases, a gente tem algumas fases. A primeira fase é a fase do estímulo, necessariamente. Então, esse estímulo é quando você está tendo um estímulo ali do seu parceiro, da sua parceira, você está atraído, você está começando a imaginar, né? O homem, na verdade, é muito atraído pelo visual, né? Então, o homem é fácil, ele é visual. A mulher já, ela é atraída mais pelo que ela vê, pelo que ela sente, por como ela é tratada. Olha, gente, parece bobagem que eu tô falando aqui, mas são detalhes cruciais das diferenças. Então, é diferente, o homem é mais visual, a mulher não. A mulher é como ela sente, como ela vê, como ela é tratada no relacionamento. Então, a gente pode afirmar que esse estímulo ou que o mesmo estímulo pode causar reações diferentes nos homens e reações diferentes nas mulheres. Então, primeiro nós temos uma fase que é o estímulo. Depois vem a fase que é o desejo sexual. E eu quero hoje trabalhar um pouquinho mais com vocês aqui a fase do desejo. Essa fase é quando você está
Tendo o estímulo, o homem e a mulher conseguem sentir as sensações que esperam, né, que aconteça, né? Então, aqui nessa fase, tem uma semelhança até grande, assim, entre homens e mulheres. Depois da fase do desejo, que aí você está com aquele desejo, com aquela intenção já de se preparar para algo a mais, vem a fase da excitação. E a fase da excitação, ela é uma fase de mão dupla, geralmente, né? Então, tem sensações físicas, tem pensamentos, tem desejos, tem visualizações, tem criações mentais, tem a estimulação do corpo, né? E aí causa no homem a ereção masculina e nas mulheres a lubrificação, a ereção do clitóris, que eu já falei para vocês, né? E uma série de coisas que acontecem no nosso corpo quando a pessoa está excitada. Então, olha só, recebemos um estímulo, estamos ali pensando na morte da bezerra e de repente vem um estímulo. E o estímulo pode ser qualquer um, né? Pode ser às vezes uma coisa que você viu, uma coisa que teu parceiro falou, sei lá, qualquer coisa que venha de estímulo. Aí começa a surgir aquele desejo, né, de você pensar em fazer algo a mais, e aí começa a fase da excitação. Depois da fase da excitação, nós temos muitas pessoas falam numa outra fase que se chama platô, né? Que é uma fase em que o homem está mais ou menos com a sua excitação no mesmo nível, a mulher ela vai aumentando essa excitação, né? Para chegar às pequenas ondinhas para chegar no tsunami, e aí vem a tão sonhada e esperada fase do orgasmo. E com certeza, assim, essa fase é uma das mais curiosas e mais difíceis da gente desenrolar em palavras, né? Porque é uma particularidade muito de cada pessoa. Então a gente pode pensar que o orgasmo ele é ligado ao homem totalmente à ejaculação, né? E a mulher naquele clímax, né? Aquelas contrações corporais, quando, né, você perde um pouco ali a noção, né, do que está acontecendo. Mas na prática a gente vê que as sensações emocionais, né, elas também ditam bastante a intensidade deste orgasmo, principalmente para as mulheres. Então, é importante a gente entender essas fases, porque elas são as mesmas, mas elas ocorrem de formas distintas para cada pessoa, e para as mulheres demora um pouquinho mais, porque principalmente na fase da excitação, e eu já expliquei isso para vocês, o homem e a mulher, eles têm diferenças fisiológicas para o sangue que vai lá para baixo. Gente, o homem precisa de em torno de 30, 50 ml ali para ereção, né? A mulher precisa até 300 ml. Então, é por isso, né, que realmente ela demora um pouquinho a mais. No entanto, se ela estiver bem emocionalmente, se ela estiver num relacionamento bacana, em que ela tenha contato com a sexualidade dela durante o dia, que o parceiro instigue ela durante o dia, ela vai já estar enviando sangue lá para baixo durante o dia e à noite, ou sei lá, no momento que vocês se encontrarem, tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser mais prazeroso. Agora, a gente tem que respeitar cada fase desse ciclo da resposta sexual humana, porque cada uma delas que vai ser responsável para preparar esse corpo do homem e da mulher para o ato em si. Tendo alguma disfunção em algum desses momentos, e aí, gente, que vem a questão dos bloqueios, né? Vai ter uma alteração na satisfação, vai ter uma alteração no prazer durante, antes, durante e após necessariamente o ato. Então, quando a gente fala na fase do desejo, é a fase em que os nossos sentidos começam a ficar mais aguçados. Então, para a mulher é importante, muito importante, e isso nós vamos trazer no nosso evento, de como trabalhar os sentidos, que é o olfato, a visão, o tato, o paladar, a audição, e eu trago um sexto sentido aqui, né, que é muito importante para você utilizar, que é a imaginação. Então, assim, esses estímulos, esses sentidos, se trabalhados de uma forma bacana, podem provocar mudanças no nosso psicológico e também no nosso sistema fisiológico. E aí começa a provocar os nossos desejos. Então, essa fase do desejo, ela traz essa necessidade de satisfazer, né? O que a gente está começando a ter um impulso. E esse desejo, ele é constituído por três componentes. Então, eu tenho um impulso sexual, eu tenho uma motivação sexual e eu tenho a vontade sexual. E é aí que acontecem muitas disfunções, e eu ouso dizer que aqui está a maioria dos problemas, entre aspas, não gosto nem de falar problema, porque senão você vai achar que tem problema, mas que
vai fazer com que você tenha dificuldade de chegar lá. Nota, se eu não passar por essas fases, se eu não respeitar essas fases, eu não consigo chegar no ápice dessa relação, que é o que a gente quer, né, meu amor? É brilhar os olhinhos, né? Falando em brilhar os olhinhos, vem para o nosso evento, porque vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Então, esse desejo. Ele tem aspectos emocionais, ele tem aspectos psicológicos, que eles vão determinar, sim, os nossos instintos, as nossas vontades, os nossos anseios, que a gente vai ter de realizar sexualmente aquilo que a gente está pensando. E é aí, gente, que existem bloqueios, e quando a gente fala em bloqueios sexuais, né, existem bloqueios em cada uma dessas fases. Não vou entrar em todas aqui, porque senão eu vou ficar 2 horas conversando com vocês aqui. Eu quero uma live só de meia hora. Mas eu quis trazer principalmente os bloqueios do desejo. Por quê? Porque se eu não tenho desejo, como é que eu vou conseguir, né? Como é que eu vou ficar excitada? Como é que eu vou chegar lá? Como é que vai? Não dá, né? Então eu preciso trabalhar muito desejo, que é o que realmente muitas mulheres chegam aqui se fechando, que não tem mais desejo, que não tem libido. E se você não tem isso, como é que você vai partir para a próxima fase? Como é que você vai ficar excitado? Como é que você vai chegar lá? Não vai, né? Então, nós vamos falar principalmente dos bloqueios relacionados à fase do desejo e da excitação. Eu vou entrar um pouquinho aqui também. Quando a gente fala dos bloqueios do desejo, a gente tem 4 que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro é a educação sexual contrária. E aí vem, né, dos nossos bloqueios. A gente tem bloqueios psicológicos, emocionais, físicos, né? Vou trazer um pouquinho depois sobre isso. Mas aqui, gente, quando a gente fala em educação sexual contrária, os homens sempre foram muito mais instigados a buscar seu prazer, a se tocar, né? A se conhecer, diferente das mulheres. E aí, isso vem, né? Quem já me ouviu falar sobre a história da sexualidade, isso vem de séculos, gente, vem desde lá da Idade Média, onde a mulher não era pecado, não podia se tocar, porque senão ela tinha o demônio do corpo, e, enfim, muita coisa, né? E aí, daí que veio essa questão de mulher para casar e mulher para fazer o ato em si. Então, essa educação, ela foi muito contrária. O homem foi ensinado a ser o cara, o pegador, né? E a mulher proteger, né, a sua preciosa, vamos falar assim, né, a sua preciosa. Então, não bate, não fecha, né? Porque um tem que ser o comedor e a outra não pode dar para ninguém. Fecha isso, né, gente? Então, começa aqui já o bloqueio do desejo. Então, e isso pega muito nos casais, gente. Eu já atendi um casal que veio justamente com essa questão de que o homem antes, o casal antes, né, quando eles estavam namorando, tudo estava bem, tudo estava lindo, e depois, quando eles casaram, esse marido começou a não procurar tanto a esposa. E aí, quando ele veio para o atendimento, qual que era? A esposa já estava pensando que ele não amava mais ela, e que, enfim, né, que tinha acabado o casamento. Mas, na verdade, olha só, a crença dele era: como que eu vou fazer tudo que eu fazia antes com a minha esposa, com a mãe dos meus filhos? Parece bizarro, né, gente? Mas existe. Então, assim, ele via ela de uma forma antes do casamento e depois do casamento ele via ela de outra forma. E aí ele começou a não fazer mais tantas coisas que eles faziam. E ela começou, obviamente, a estranhar, se queixar, a querer, né? E ele estava nessa crença. Então, essa educação sexual contrária, ela acaba impedindo muitas vezes o desejo. E muitas mulheres têm medo de expressar os seus desejos, têm medo de falar que gosta, com medo do que o parceiro vai achar, né? Com medo do que o parceiro fale, ai, o que que ela tá pensando? Por que que ela tá querendo isso? O que que ela fez com outra pessoa antes de mim, né? Então vem muito essa questão de educação sexual contrária. Olha que coisa. E depois, junto com isso, a própria repressão sexual, que veio lá desde a idade do proibidão, quando a igreja tomou conta do poder e tomou conta, inclusive, das posições sexuais. É uma história bizarra essa, mas foi isso que aconteceu. E teve uma repressão muito grande, principalmente em relação às mulheres. Então, eu sempre falo, as mulheres não podiam ter prazer, elas não podiam se tocar. Dali que surgiu também a história da histeria, que era uma doença, que a mulher se sentia mais depressiva, mais apática, que eles achavam que o útero se desprendia do corpo e perambulava pelo corpo e deixava essa mulher enlouquecida.
E que aí veio, né, um médico, pai do vibrador, que falou assim: nossa, quando a gente faz massagem vulvoclitoriana nessa mulher, ela fica feliz, ela fica curada, a gente pode curar essa mulher. Então, olha quanta coisa, né? Então, a repressão sexual, principalmente das mulheres, ainda faz hoje elas terem essa disfunção, esse bloqueio, principalmente na fase do desejo. Então, nós não tivemos educação sexual, viemos de famílias muitas vezes rígidas, que nunca falaram sobre isso, que tudo era feio, tudo era pecado, tudo não pode, fecha as pernas, menina, não se toca, não pode, e isso acaba interferindo sim no desejo. Às vezes a mulher ela quer ser tocada, ela quer se tocar, mas ela tem essas repressões sexuais na cabeça dela. Fica aquela vozinha aqui, né? Ai, não pode, é feio, é sujo. Então, isso acaba também bloqueando o desejo sexual. E se bloqueia o desejo, bloqueia todas as outras fases para você chegar lá. Não tem como. Não tem como você chegar lá sem passar por todas essas fases da resposta sexual humana. Gente, isso é científico, eu não estou falando uma bobagem aqui que eu tirei da minha cabeça, né? É científico, então por isso que a gente precisa entender sobre essas fases. Uma outra coisa que bloqueia muito o desejo é a busca pelo pornô. Nós estamos, gente, cada vez mais agora virando epidemia o vício em pornografia. E isso é sério, gente. Tanto que eu postei ontem, né, uma matéria que chegou à internet lá numa tribo indígena lá, e agora a tribo tava um rebuliço lá, porque os jovens, principalmente, estavam só no celular e viciados já em pornografia em poucos meses. Então, isso não acontece só lá na tribo, gente, acontece em outras tribos, nas tribos aqui, ó, também acontecem. Então, essa busca do pornô, essa busca de se satisfazer, é dopaminérgico, isso é tipo você tá aqui vendo os Reels, né, nas redes sociais, você tem prazer muito fácil. E isso acontece. Então, essa busca do pornô acaba influenciando muito na fase do desejo. Então a gente vê muitos casais sofrendo com isso porque o marido, principalmente o marido, ele ficou tão viciado nisso que ele não busca mais a parceira, né? Por quê? Porque ali não precisa se esforçar, é só você olhar, né? E já chega lá muito fácil. Então essa busca do pornô, ela está influenciando muito no desejo, né? E assim, gente, vamos combinar que, pelo menos a minha geração, né, nunca teve educação sexual e aprendeu sobre sexualidade de uma forma muito errada. Geralmente, na minha época, era ainda a Playboy, a antiga Playboy, né? Mas era no pornô. E o pornô é igual você acreditar em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, né, gente? Aquilo é fake, eles tomam remédio. Se você quer, para você que busca muito isso, e não tenho nada contra isso, mas quando isso vira um vício e impede o desejo, tem uma disfunção aí. Mas se você quer desmistificar um pouquinho o pornô, busca um making off de um pornô. Que é o que eles gravam de antes de tudo acontecer, como aquilo funciona. Gente, é broxante, é sério. Não é legal, não é bacana. As pessoas sentem dor, não tá confortável, não tá prazeroso, não tá nada daquilo. E quando a gente fala nas mulheres, geralmente os filmes eles são muito voltados a quê? A chegar e fazer, né? Sem preliminar, sem esperar a resposta da fase, as respostas das fases sexuais ali humanas, né? Então, não tem, né, gente? Não é assim que funciona. Isso não é sexualidade. Não é assim. Então, muitos homens, muitas mulheres olharam aquilo e falam, cara, como é que eu não consigo replicar isso na minha casa? Como é que eu não consigo fazer desse jeito? Como é que eu não consigo gritar daquele jeito? Como é que eu não consigo ter um squirt como aquela mulher consegue? Gente, é fake, tá? Então, isso consegue, isso implica muito no bloqueio do desejo. Uma outra coisa muito importante e muito séria também é a questão do abuso sexual. Então, eu já falei para vocês que de cada 10 mulheres que eu atendo, pelo menos 8 já sofreram algum tipo de abuso que nunca falaram para sua família, que nunca expuseram o que aconteceu e conseguem conversar comigo sobre isso. E isso causa um trauma. E assim, gente, é tão sério isso, a gente falar sobre isso e falar sobre educação sexual para proteger as nossas crianças, porque parece que está cada vez aumentando mais esse tipo de situação, né? A gente viu aqui no Rio Grande do Sul, inclusive acontecendo nos abrigos, ou seja,
com a família, né? Então, o abuso nunca, geralmente não acontece com alguém de fora, acontece com alguém de perto, né? É o pai, mãe, tio, enfim. E não só com mulheres, tá? Eu tô trazendo mais a questão das mulheres, mas também dos homens. Esses dias eu estava com alguns amigos, né? Na verdade, estava com um amigo e eu conheci alguns amigos deles e a gente sentou num barzinho para tomar uma cerveja. E é aí que a coisa rola e come solto, né? O papo quando eles entendem que eu trabalho com isso. E olha que interessante, dos 5 homens que estavam lá naquela mesa, 4 me confidenciaram que tinham sofrido abuso sexual. 4. Eu achei assim muito, né, gente? Então acontece tanto com homens quanto mulheres. Mas olha só, meninos e meninas, né? Mas o que eu vejo que acontece em relação ao abuso é que os homens afloram, parece que afloram mais ainda a sua sexualidade e as meninas geralmente travam mais ainda, se bloqueiam mais ainda. É isso que eu vejo muito no que eu atendo e no que eu percebo, né, nos meus atendimentos. Mas o abuso sexual, ele é muito sério. Ele impacta na vida toda da pessoa, não só na vida sexual, na vida dos relacionamentos, na autoestima, na capacidade de acreditar em você mesma. E muitas pessoas se sentem culpadas porque muitas sofreram abuso e os pais culparam as próprias crianças, então são adultos totalmente despreparados ou mal intencionados que não protegeram essa criança e a criança vem se sentindo culpada. E muitas que nunca nem falaram para a família chegam comigo aqui se sentindo muito culpada, por quê? Porque geralmente ali tem algum tipo de prazer. E quem sofre abuso, geralmente sofre abuso de alguém que conhecia, de alguém que gostava. E quando essa pessoa tocou, quando essa pessoa fez alguma coisa, não foi só abusivo necessariamente, teve às vezes um pouco de prazer também. E aí a pessoa fica ali pensando: meu Deus do céu, isso foi um abuso, não foi legal, eu senti prazer e ela se sente culpada por isso. Então, lembra que eu sempre falo sobre energia sexual? Que a nossa energia sexual é a nossa energia de vida. Então, nós nascemos com a nossa energia sexual desde criança. Só que quando a gente é criança, deixa eu tomar minha água aqui para eu explicar até com isso aqui para vocês. Hum. Quando a gente é criança, a gente tem um pouquinho de energia sexual. Quando acontece um abuso, vem um adulto com uma jarra de energia sexual e coloca aqui dentro. E isso transborda. E a criança não sabe o que fazer com isso. E às vezes ela sentiu prazer, por isso que ela se sente culpada. E aí que acontece o quê? Que muitas crianças que foram abusadas abusam de outras porque essa energia veio para fora, transbordou e ela não sabe o que fazer. E aí, depois, na vida adulta, isso acaba interferindo muito na questão do desejo. Então, esses são os 4 fatores principais. Existem outros, existem vários outros. Então, quando veio os atendimentos aqui para mim, com baixa libido, com essa falta de desejo, essa dificuldade de chegar ao orgasmo, né, principalmente da mulher, a gente vai ter que entrar a fundo na história da pessoa, por isso que eu sempre faço uma linha do tempo da pessoa, para entender o que realmente aconteceu. Às vezes é uma coisa que você nem percebe que está interferindo na sua vida, como uma crença lá da sua mãe, da sua avó, que ela falou que não podia e que isso hoje interfere, essa voz que está aqui na tua cabeça acaba interferindo no seu desejo. E se eu não tenho desejo, eu não consigo me excitar, eu não consigo ir para as próximas fases, eu não consigo chegar lá. Então é muito importante, se você está aí se identificando com algo do que eu trouxe aqui dos bloqueios, você precisa olhar mais profundamente para isso, porque sem desejo você não consegue ir para frente. E não só na sexualidade, na vida. Né? Sempre falo isso, o desejo que você tem na cama é o desejo que você tem na vida. Se você não olhar para isso, você com certeza não é bloqueada só na sua vida sexual, é bloqueada na sua vida financeira, não ganha dinheiro. Tá fazendo sentido aí para você? Então, teve uma vez um caso que eu atendi de um casal homossexual, né, homoafetivo. E eles estavam tendo muitos problemas em relação a essa questão de energia sexual, do parceiro ter muita energia sexual para o sexo e não para a vida, né? Então, tinha vários abusos ali, ele aflorou demais a sua sexualidade, mas ele não conseguia caminhar para a vida, principalmente no sentido do dinheiro. E é quando a gente fala que a gente precisa olhar para as coisas que aconteceram, a gente precisa entender o que está acontecendo para canalizar a energia para a nossa vida em todas as áreas. Então, gente, sexualidade é importante.
Sexualidade é muito importante, não negligencia. Se você está se identificando aqui com algum bloqueio ou com algo que aconteceu, principalmente relacionado ao abuso, você tem que buscar uma ajuda profissional. Nós, como especialistas em relacionamento e sexualidade, não necessariamente conseguimos entrar a fundo em traumas. Eu tenho, né? Consigo fazer isso também aqui nos meus atendimentos, mas às vezes eu percebo que eu preciso encaminhar para outro profissional essa pessoa para ajudar na questão psicológica, às vezes até psiquiatras que a gente precisa entrar, que não é a minha alçada, né? Mas eu consigo identificar qual o melhor profissional, né? Eu preciso indicar essa pessoa se caso se faça necessário. Então, gente, esses são os bloqueios principais da fase do desejo. Lembrando, e eu falei isso na live de ontem. Muitas vezes as mulheres têm dificuldade de chegar lá e acham que tem problema. Oi, Irma, tudo bem? Um beijo, boa noite. Que elas têm problema na fase do orgasmo. E muitas vezes não é lá o problema. O problema são nas fases anteriores. Se você não sabe sobre as fases, se você não respeita e se você não passa por cada uma delas, dificilmente você vai chegar, obviamente, no orgasmo. Então, não necessariamente você tem problema para chegar no orgasmo. Você tem dificuldade nas outras fases, porque você tem algum bloqueio, alguma disfunção aí, né? Então, eu já trouxe até em outra live que teve alguns atendimentos que eu fiz que a pessoa não queria, né? Ter relação com o parceiro e ela desenvolveu algumas disfunções, como o vaginismo, que não se fala mais isso, mas é uma contração involuntária da vagina que não deixa nada entrar e causa dor. Então, assim, tudo isso decorrente a traumas, decorrente a várias coisas que a pessoa passou. Então, se você está se identificando aqui com alguma coisa dessas, você tem que buscar um profissional adequado para ajudar você, ou ficar aqui, ou me seguir aqui, ou vir para o nosso evento do dia 10 agora, às 22 horas, que lá nós vamos trabalhar mais profundamente essas questões, tá? Esses geralmente são os bloqueios relacionados à fase do desejo. E depois do desejo vem a fase da excitação. Então, eu tenho o estímulo, eu começo a ter desejo, e aí, em consequência da estimulação sexual, física, psíquica ou ambas, né, começa a se desencadear a excitação sexual. Que é o que, gente? Nada mais, nada menos do que a reação do nosso corpo que fica naquele estado de agitação, respiração, febril, né? Desencadeada pelo desejo, que você fica mais quente, uma respiração ofegante, pupila dilata, um monte de coisas que acontecem fisicamente. Vasocongestão, né? Que leva uma acumulação do sangue dos vasos sanguíneos para os órgãos genitais, né? Então, isso provoca alterações diferentes tanto no homem quanto na mulher. Então, à medida que essa estimulação acontece, que essa estimulação aumenta, aumenta também a excitação. E é aí que vai surgir as outras respostas físicas. Então, nas mulheres, o primeiro sinal de excitação é o quê? Essa vasocongestão nas paredes ali da vaginais e começa a surgir a lubrificação, a ereção do clitóris, ali que o clitóris vai ficar inchadinho. Ontem eu expliquei melhor um pouco sobre isso e nos homens a ereção. Agora pensa, se você mulher não tem desejo, dificilmente os estímulos que você vai receber ali para excitação vão fazer com que você tenha uma lubrificação legal, uma ereção bacana do teu clitóris. Agora eu peço para vocês, tem como ter uma relação sexual se o homem não tem ereção? Não tem. Agora, se a mulher não tem ereção do clitóris, se ela não está bem lubrificada, mesmo assim ainda dá para fazer. Dá, né? E muitas, é o que acontece, muitas mulheres não estão ainda excitadas, não estão ainda prontas, mas mesmo assim elas encaram, vão, né, para a relação. E é aí que surgem várias outras coisas. Principalmente dor na relação. Eu falei aqui sobre a Karine, a fisioterapeuta pélvica, ela trata muito as questões de dor na relação. O que que ela sempre fala? Dor não é normal. Não é normal, nem na entrada, nem no fundo, nem antes, nem depois, não é normal. E muitas mulheres sentem dor na relação. Então, provavelmente, pode ser por falta de lubrificação, não está excitada ainda da maneira correta, ou por causa de tanto fazer sem prazer,
né? Já causou uma lesão, alguma coisa ali no músculo que você precisa procurar uma fisioterapeuta pélvica para tratar. Então, isso também eu consigo identificar aqui nos meus atendimentos para encaminhar muitas vezes essa mulher para tratar a parte física. Então, a gente trata a parte mental e a parte física para chegar lá. Entende? Então, nessa fase de excitação, a quantidade de sangue necessária para provocar a ereção no homem é sempre menor. Eu já falei isso, né? Do que para provocar na mulher. E isso, por isso que faz com que a mulher muitas vezes precise de mais tempo, que a média da relação brasileira, né, da relação sexual é de 15 minutos, e que as mulheres chegam aqui se queixando, ai, quando eu tô começando a ficar, quando eu tô pegando no tranco, ele já foi. E aí acaba parando tudo, ela sai frustrada, ela sai indignada, então, isso acontece? Acontece muito. Mas se acontecer aí, o que que você, parceiro, precisa fazer? Continuar estimulando essa parceira para ela conseguir chegar lá, né? Então, muitos parceiros também são egoístas, né? Egoístas, não fazem, não vão. E muitas parceiras não sabem que é necessário fazer isso e falar para o seu parceiro. Então, tudo também vai da comunicação sexual e do entendimento e do conhecimento. Conhecimento é poder. Eu falei ontem sobre perturbar vocês. Eu estou cada vez mais perturbando vocês para vocês buscarem mais, para pensarem mais, gente. Pensa mais um pouco fora da caixa. Pensa que se você não está tendo prazer, tá ruim, tem dor, não é legal, não é normal, não vai piorar. Que relacionamento você vai ter tendo esse tipo de relação? Não vai ter, não vai ser bom, não vai ser prazeroso. E a gente nasceu para ser prazer, para ter prazer. O nosso cérebro quer prazer. Então, quando a gente fala na fase da excitação, nota, nós temos bloqueios na fase do desejo, nós temos bloqueios na fase da excitação, nós podemos ter bloqueios, inclusive, na fase do estímulo. Então, a uma pessoa que sofreu um trauma, um abuso, às vezes um estímulo pode desencadear gatilhos nela, né? Um estímulo que ela sofreu lá no abuso e pode interferir na fase do desejo e na fase da excitação. Por isso que é tão importante vocês saberem o que aconteceu com vocês, entenderem, né, todas as fases e por que que você está passando pelo que você está passando. Nas mulheres, o desejo, a excitação, elas coexistem, sabe? E elas são despertadas, né, com vários estímulos adequados. Então, os critérios que tem para as disfunções, para nessas áreas, né, vai levar em consideração as dificuldades que ocorrem aí nas fases todas. Então, o problema mais comum para a mulher, geralmente, é falta de lubrificação, é a falta de ereção do clitóris. E as causas são variadas, gente, né? Pode ser orgânica, né? Pode ser alguma coisa física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser cultural, religiosa. Então, assim, quantas mulheres chegam aqui com que ouviu lá do padre, ou ouviu do pastor que não pode isso, não pode aquilo, e aí ela chega aqui totalmente bloqueada. E também as questões relacionadas ao próprio casal, né? Quando não tá num relacionamento bacana, não tá legal. Então, essas disfunções da excitação sexual, principalmente nas mulheres, é mais difícil de diagnosticar. Porque no homem é fácil. Por quê? No homem, na fase da excitação, a disfunção geralmente vem com uma disfunção erétil. É fácil de ver, é fácil de tratar, inclusive, tá? Homem, se você tem disfunção erétil, também é fácil de tratar. Tem uma especialização só sobre isso. No homem, na fase da excitação, é fácil da gente ver, mais fácil. Tem a ver com disfunção, com falta de ereção. Agora, na mulher, é às vezes mais difícil da gente diagnosticar. E aí vem aquela questão, né, da falta do autoconhecimento, do conhecimento sobre a sexualidade do parceiro. Então, assim, nem sempre as mulheres chegam aqui, elas têm disfunções nessa fase, mas elas não sabem, elas não conhecem, elas não entendem, elas não sabem dizer para mim. Então, eu preciso ir a fundo, eu preciso entender o que que acontece, eu preciso entrar na intimidade, muitas vezes, dessa parceira para saber como é que está sendo os estímulos, o que que ela sente, o que que ela não sente, né? Porque nessa fase é mais complicada para a mulher, não é tão visível quanto o homem. O homem é fácil você ver que ele não está tendo ereção. E a mulher, né? É mais difícil, principalmente se ela não tem conhecimento sobre isso. Então, quando a gente fala em bloqueios, já assim, para encerrar minha live, que me estendi,
Mas os bloqueios, eles podem ser psicológicos. Então, às vezes, você está passando por dificuldade na tua vida pessoal, no teu trabalho, você está com ansiedade, está com estresse. Abaixa a autoestima, mulheres, abaixa a autoestima. Quando você se sente insegura com o teu corpo, quando você consegue duvidar do seu poder de atração, isso vai interferir com certeza no seu prazer sexual. As crenças negativas que você tem sobre sexualidade, o que que você ouviu, para pensar. Para pensar o que que você ouviu lá da sua família, na sua mãe, até das suas amigas, sabe? As crenças que você tem que estão impedindo. Então, esses são bloqueios psicológicos. E eu ouso dizer que são a maioria nas mulheres, são os psicológicos e emocionais. Lembra que eu falei 80% do orgasmo feminino tá entre as orelhas, é mental? Então, principalmente nas mulheres, eu percebo nos meus atendimentos que os bloqueios maiores são psicológicos e emocionais. O que que são os bloqueios emocionais? Traumas, né? Traumas, experiências negativas. Aí vem também medo da intimidade. Então, quantas mulheres já foram machucadas? Isso não só mulheres, homens também, tá? Mas fazendo aqui para as mulheres. Quantas mulheres foram machucadas no relacionamento e elas começam a ter medo de se conectar profundamente com uma outra pessoa. E isso impede você de quê? De se entregar totalmente durante o sexo, durante essa relação, para esse relacionamento. E se não tem entrega, orgasmo é entrega, orgasmo é abrir mão do controle. Então, se não tem essa entrega, se tem esse medo da intimidade, isso vai impactar emocionalmente você na hora da relação sexual. E claro, depois a gente tem os bloqueios físicos, né? E os físicos vêm, às vezes, condições médicas. Às vezes a pessoa está com problema de saúde, está com disfunções, né, físicas, como aquela contração involuntária vaginal, com dor na relação, com disfunções hormonais. Gente, vocês têm que fazer os testes dos hormônios de vocês para saber como é que tá. Dores crônicas, né, que você tem, efeitos colaterais de medicamento. Então, gente, tanto o homem quanto a mulher, os medicamentos para quem toma ansiolítico, antidepressivo, para quem toma anticoncepcional, diminui drasticamente a libido e também a dificuldade de excitação, de lubrificação. Então, nota, você está tomando medicamento, você está tomando ansiolítico, isso tudo pode interferir. Anticoncepcional, gente, eu tenho que fazer uma live, eu acho que só sobre medicamento e anticoncepcional, dos efeitos que isso causa. E esses dias eu fui no meu ginecologista e eu estava falando com ele sobre isso, que ele estava falando sobre anticoncepcional, e aí eu falei para ele que dos métodos, né, que eu gosto de utilizar e tudo mais, porque eu falei para ele, olha, o anticoncepcional é como se me deixasse assexuada, sabe? Tira totalmente a libido. Então tem que encontrar, às vezes, uma outra forma de concepção, né, de anticoncepcional, um anticoncepcional que não seja tão forte nos hormônios, porque isso vai impactar no teu desejo. Se impacta no desejo, vai impactar lá na frente para você chegar lá, com certeza, né? E nos bloqueios físicos, um que eu trabalho muito e um que nós vamos falar mais profundamente também no nosso evento e nas surpresas que eu vou trazer para você lá, porque não dá para dar spoiler ainda, não dá, gente, eu tô ansiosa. É a falta de conhecimento sobre o seu corpo. Então, quando você não conhece o seu corpo, as suas estruturas, não olha, não sabe, né? Não sabe. Muitas mulheres, esses dias, a Karine, que estava aqui na live, falou que uma senhora chegou e falou: Olha, eu não tenho clitóris. Ela falou: Como assim não tem? Não, eu não tenho, nunca achei esse negócio, nunca senti prazer, né? Não, vamos lá, que você tem clitóris sim, entende? Então, é aquela questão de conhecer o seu corpo, saber o que dá prazer. Então, o que que a gente faz com esses bloqueios? Daí, se eu percebi esses bloqueios, o que que eu faço? Primeira coisa, vem no nosso evento do dia 10. Venha no nosso evento do dia 10, porque lá com certeza nós vamos trabalhar mais profundamente e você vai entender melhor sobre isso. A segunda, autoconhecimento e comunicação. Então, a primeira etapa para você superar os seus bloqueios é se conhecer, é entender como você funciona, é entender o que que excita você, o que que te deixa confortável, o que que você gosta, o que que você não gosta, onde você gosta de ser tocada, se comunicar abertamente com o teu parceiro, falar sobre as suas necessidades, os seus medos, você tem que falar, né? Seus desejos. Isso ajuda a gente a criar um ambiente mais seguro, mais acolhedor, em que você consiga se entregar.
necessariamente naquele momento. É abrir mão do controle, é mostrar a vulnerabilidade. As mulheres hoje não querem mais mostrar a vulnerabilidade. Gente, a vulnerabilidade, nossa, tá difícil hoje, gente. Ela conecta. Ela conecta as pessoas. Quando eu falo nos meus stories, um dia que eu tô num dia tranqueira, que tá acontecendo coisa, bomba, né? Por quê? Porque eu tô mostrando uma vulnerabilidade minha e você se conecta com a vulnerabilidade. Então, é importante isso. Então, você tem que se conhecer. Agora, Daia, eu sofri um trauma, eu tive abuso, eu tive outras questões. Aí você tem que necessariamente buscar uma ajuda profissional. Mas, assim, quando eu falo em buscar uma ajuda profissional, eu quero. Deixa eu pensar como eu falo para vocês para não ser agressiva. Mas, cara, busca um profissional adequado que saiba disso, que entenda disso. Porque, assim, eu tenho muitos clientes que chegam aqui que vieram de outros colegas de trabalho, tá? Que vieram de outros especialistas, seja psicólogo, psiquiatra, terapeuta sexual, e que mais prejudicaram do que ajudaram essas pessoas. Entende? Então, assim, eu atendo muito isso, muito. Esses dias teve um casal, inclusive, que foi numa psicóloga e a psicóloga falou que eles tinham que se separar. E não tinha motivo absolutamente nenhum para eles se separarem, porque eles tinham só um desalinhamento que a gente alinhou com muita facilidade. Então, assim como teve também uma cliente que chegou para mim e falou que ela, a mãe dela, a avó dela, nunca ninguém sentiu prazer, e a médica ali, ginecologista falou que era assim mesmo, que então devia ser até genético e que tá tudo bem, era normal, ela tinha que aceitar isso. Então, assim, cuidado com o profissional, com a profissional, enfim, que você busca, que você procura. Principalmente se você teve traumas, né? Busque um profissional adequado, busque um profissional que entenda, que tenha especialização em sexualidade, porque senão ele vai causar mais traumas em você do que ajudar. Então, faça uma pesquisa adequada sobre isso. Por isso que eu tenho colegas de trabalho, né, que eu indico ginecologista, psicólogo, outros terapeutas, enfim, que eu indico que a fisiopélvica, né? Que eu sei que tem especialidade nesse assunto, que a gente conversa, tem as mesmas perspectivas, os mesmos conhecimentos parecidos, para eu não indicar ninguém que vá mais atrapalhar do que ajudar. Então, cuidado. Né? Então é importante você entender, para a gente encerrar definitivamente essa live, entenda em que fase necessariamente você tem mais bloqueio. Existem bloqueios lá na fase do orgasmo? Lá existe, tá? Existe, mas são menores. São menores. As principais e as que mais prejudicam são na fase do estímulo do desejo e da excitação. Então, se você passar por isso aqui, meu amor, não tem como você não chegar lá. Não tem como você não ter uma sexualidade prazerosa, de conexão, de entrega, com o prazer que você merece e deve ter, sim, tá? Então, gente, só para encerrar, vem dia 10 já é segunda-feira, às 22 horas, tá? Vai estar todo mundo dormindo e você vem aqui comigo, pega seu vinho, pega a sua água, enfim, e vem comigo para o nosso evento, o Resgate do Prazer Feminino. Principalmente, principalmente, se você se identificou com algum dos bloqueios sexuais que eu falei aqui hoje nessa live. Então, você tem que estar no nosso evento para você desbloquear de vez isso e ter um relacionamento, uma sexualidade prazerosa como você merece, preciosa, assim como você. E amanhã, meus amores, tem mais live. Amanhã é a nossa terceira live de preliminar. E amanhã nós vamos falar sobre o que é o orgasmo feminino, afinal de contas. Cara, vou trazer meus conhecimentos amanhã aqui de química, né? Porque quem não sabe, sou química de formação, pós-doutora. Então, vem amanhã que eu vou trazer algo diferente, sensacional, que eu acho que você nunca ouviu sobre orgasmo feminino. Afinal de contas, o que é essa bagaça? Vem amanhã comigo que nós vamos falar sobre isso. E pessoal aqui do YouTube, olha só, eu estava em duas redes sociais ao mesmo tempo, né? Mas para você, querida, preciosa, que ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos, que temos vídeos novos praticamente quase todo dia no canal e duas vezes por semana, vídeos mais profundos, mais intensos, que a gente traz coisas mais profundas mesmo, né? Aqui para você sobre sexualidade feminina.
Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo também. Se ficou alguma coisa que você não concorda, coloca também, tá tudo certo. O importante é você melhorar e a gente debater sobre isso. Estou aqui para você, para fazer o meu trabalho, para ajudar você, mulher, a resgatar o seu brilho no relacionamento e na cama. Então, até a próxima.